Algo que vai te surpreender ao tanto que você pode aprender inglês com apenas pequenas histórias. E é o que eu sempre digo, ouvir muito inglês é o segredo para falar bem o idioma. Quanto mais você escuta, mais palavras, regras e estruturas vão entrar em sua cabeça de uma forma natural. E não vai te deixar travado na hora de falar inglês. Portanto, hoje nós vamos ver uma história em inglês. Então, primeiramente, vamos ouvir a história completamente em inglês e com legendas. Depois de ouvir, coloque nos comentários o quanto você conseguiu entender da história. Logo depois iremos analisar um pouco mais a história e também traduzir. E se você quiser receber um áudio com uma aula em podcast desse vídeo, me chame no WhatsApp que vai ficar na descrição desse vídeo. Então, vamos começar. Let's go! Whose voice is this? A man was walking down the street, distracted. He walked for about 10 minutes. Suddenly, he heard a voice saying, "Stop, stop, stop." Curious, he stopped. Not 2 seconds later, an out-of-control bus sped by, almost hitting him. Surprised, he looked around but couldn't see who had warned him of the great danger. As he was passing by a huge building, he heard the same voice again, saying, "Stop, stop." He stopped. Moments later, a piano fell right in front of him. Shocked, he looked around, but again couldn't find the owner of the voice that had warned him. Later that day, the man was about to enter an elevator when the same voice said, "Stop, stop." He stopped. A cable snapped, and the elevator plummeted 20 floors. Terrified, he looked around again, but still couldn't find the source of the voice. Finally, he started questioning aloud. What is this voice? Who's speaking to me? Who is warning me about all these dangers around me? At that moment, he heard a voice reply, "I am your guardian angel. I protect you from all the bad things that could happen to you." The man paused, thought for a moment, and then asked his angel, "And where were you when I got married?" Chegamos então na parte 2, onde vamos trabalhar o vocabulário, as estruturas e também entender um pouco melhor essa história. A primeira frase: A man was walking down the street. A man was walking down the street. Um homem estava andando na rua. Bem simples, um homem estava andando na rua. Distracted. He walked for about 10 minutes. Distracted. He walked for about 10 minutes. Aqui temos o verbo andar no passado. E talvez você tenha percebido que muitos verbos no passado têm esse ed. Todos os verbos que possuem ed no passado são chamados de irregulares, mas não se preocupe com essa informação porque ela não é tão importante. E importante é sim a pronúncia desse ed. A verdade é que esse ed possui 3 pronúncias diferentes, dependendo do verbo, claro, que eu não vou me aprofundar nesse vídeo e sim no nosso podcast. Então não esqueça de mandar a mensagem no WhatsApp que está na descrição desse vídeo. Mas vamos para a pronúncia desse verbo em questão. Tudo que você tem que fazer é ignorar o E. Não, você não vai pronunciá-lo. E o D terá um som de T. O verbo ficará assim: walked. Walked. Veja que eu não pronuncio o E e também o D se transforma no T, no som de T. Walked. Walked. Distracted. He walked for about 10 minutes. Distraído, ele andou por aproximadamente 10 minutos. A terceira frase: Suddenly, he heard a voice saying, "Stop, stop." De repente,
ele ouviu uma voz dizendo, para. Esse verbo heard já é um pouco diferente, pois veja que ele no passado não possuiu o ed. Por isso chamamos ele de irregular. Mas novamente não precisa decorar esses nomes. O que eu percebo nos alunos é que a maioria erra a pronúncia desse verbo. Esse verbo no presente falamos to hear. To hear. Já no passado, heard. Heard. Exemplo. I can hear you. I can hear you. Eu consigo te ouvir. Can you hear me? Can you hear me? Você consegue me ouvir? Agora no passado. I heard she is on vacation. I heard she is on vacation. Eu escutei que ela está de férias. Então preste bem atenção na pronúncia. Suddenly, he heard a voice saying, stop, stop. Curious, he stopped. Repita comigo. Curious, he stopped. Perceba que no verbo parar eu não falei stopped. Não pode falar stopped. Você vai falar stopped. Stopped. Curious, he stopped. O segredo para uma boa pronúncia é você treinar o seu ouvido. E com os áudios do podcast você vai treinar bastante. Not 2 seconds later. Not 2 seconds later. Nem 2 segundos depois. Perceba que o not aqui vem com a tradução de nem. Mas talvez você esteja se perguntando, teacher, não seria a tradução não? Então, às vezes precisamos traduzir da melhor forma para o nosso idioma. Não 2 segundos depois, não faz muito sentido, entende? Então, nem 2 segundos depois fica bem melhor. Not 2 seconds later. An out of control bus sped by. An out of control bus sped by. Out of control significa fora do controle. Um exemplo. The situation is out of control. The situation is out of control. A situação está fora do controle? Só que você também pode utilizar o out of control como um adjetivo, que é o caso da nossa história. E é por isso que a escrita está um pouco diferente, tem esses hífens. Para você utilizar o out of control como adjetivo, é só colocar ele primeiro. Na prática, você vai dizer out of control e depois o que está descontrolado. Por exemplo, out of control situation. Situação fora do controle ou situação descontrolada. Out of control emotions. Emoções descontroladas. Então, out of control bus seria um ônibus descontrolado. Sped by. Passou bem rápido. Almost hitting him. Quase acertando ele. Almost hitting him. Surprised. He looked around, but couldn't see. A partir de agora eu vou ignorar um pouco essa explicação da pronúncia do ED, senão vai ficar muito repetitivo falar do podcast onde você pode me chamar no WhatsApp para receber áudios para você treinar bastante o seu ouvido, treinar sua pronúncia, treinar as estruturas. Agora eu vou falar um pouquinho desse couldn't. Ele está na sua forma negativa. A forma positiva é could. Could, que significa poderia. O could é um verbo modal. Por isso, ele vai modificar um pouco a nossa estrutura. Como assim? Quando usamos o could, não podemos colocar o to no nosso próximo verbo da frase. Por exemplo, I could go with you. I could go with you. Eu poderia ir com você. O verbo ir seria to go. Mas por causa do could, tiramos o to. Mesma coisa na negativa. She couldn't say it. She couldn't say it. Couldn't é a abreviação do could mais o not, né? Você pode falar she could not say it ou juntando she couldn't say it. Ela não poderia dizer isso. Já na pergunta, o could entra no lugar de um auxiliar. Ou seja, ao invés de você dizer, por exemplo, do you, vamos falar
Could you? Could you help me? Você poderia me ajudar? Could you repeat that? Você poderia repetir isso? Então, voltando para a nossa frase. Surprised, he looked around but couldn't see. Surpreso, ele olhou em sua volta, mas não conseguia ver. Who had warned him of the great danger? Quem havia avisado ele do grande perigo? Talvez você conheça o great apenas com a tradução de ótimo, e não como grande. Talvez ainda você se pergunte, grande não seria big? Só que usamos o great no sentido de grande, mas não exatamente de tamanho, mas sim de grandeza. Um grande perigo. Okay, let's continue. As he was passing by a huge building. Quando ele estava passando por um prédio enorme. As, nessa frase, terá a tradução de quando, igual a palavra when. Mas não necessariamente toda a frase que aparecer o as vai ter essa tradução. Ele pode ter a tradução de enquanto, à medida que, ou até como, em alguns casos, ok? Então depende mais da frase, do contexto, pro as ter uma tradução diferente. Então quando ele estava passando por esse prédio enorme, he heard the same voice again saying. He heard the same voice again saying. Ele ouviu a mesma voz novamente dizendo, stop, stop. He stopped. Ele parou. Moments later, a piano fell right in front of him. Moments later, a piano fell right in front of him. Momentos depois, um piano caiu bem na frente dele. O verbo fell é o passado do to fall. To fall significa cair. Fell, caiu. Shocked, he looked around. Chocado, ele olhou em volta. But again, couldn't find the owner. Mas novamente não conseguiu encontrar o dono. Of the voice that had warned him. Da voz que havia avisado ele. Later that day. Mais tarde naquele dia, the man was about to enter an elevator. Aqui temos uma estrutura interessante. Você conhece a palavra about como sobre ou aproximadamente. Mas quando você usa o about junto com o to, ou seja, about to, traduzimos como prestes a. Exemplo. I was about to call you. I was about to call you. Eu estava prestes a te ligar. I am about to be a father. Eu estou prestes a ser pai. Então, na nossa frase, the man was about to enter an elevator, o homem estava prestes a entrar no elevador. When the same voice said, quando a mesma voz disse, stop, stop, para, para, he stopped. Ele parou. Não é besta, né? A cable snapped. Um cabo arrebentou. And the elevator plummeted 20 floors. E o elevador despencou 20 andares. Terrified, aterrorizado, terrified, he looked around again. Ele olhou em sua volta novamente, ele olhou em volta, but still couldn't find the source of the voice. Mas ainda não conseguiu encontrar a origem da voz. Finally, he started questioning aloud. Finalmente, ele começou a questionar em voz alta. What is this voice? O que é essa voz? Ou
Que voz é essa? Who's speaking to me? Quem está falando comigo? Who is warning me about? Quem é que está me avisando sobre all these dangers around me? Todos esses perigos ao meu redor. At that moment, he heard the voice reply. At that moment, he heard the voice reply. Naquele momento, ele ouviu a voz responder. I am your guardian angel. Interessante a pronúncia do guarda, né? No inglês, quando a gente tem o G-U, a gente fala guarda. Só que no inglês a gente não vai falar guardian, mas sim como se não tivesse o U, seria guardian. I am your guardian angel. I am your guardian angel. Eu sou seu anjo da guarda. I protect you from all the bad things. Eu protejo você de todas as coisas ruins. That could happen to you. Que poderia acontecer com você. The man paused. Thought for a moment. O homem pausou. Pensou por um momento. Realmente, esse verbo thought, realmente ele é um pouco difícil de pronunciar. Então você tem que treinar bastante, né? Ele é o passado do verbo to think, que seria pensar, achar. Então repete. Thought. The man paused. Thought for a moment. O homem fez uma pausa, pensou por um momento. And then asked his angel. E então perguntou para o seu anjo. Uma boa dica para você pronunciar esse verbo asked é ignorar completamente o K e o E. Falar apenas asked. Então, and then asked his angel. And where were you when I got married? E onde você estava quando eu me casei? Claro, pessoal, que isso é uma piada, né? Casamento é algo sério. Mas coloque aqui nos comentários, você está single ou married? E não esqueça de já deixar o seu joinha se você chegou até aqui no vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Bye, bye.